Estamos recebendo aqui Eduardo Bolsonaro, que é do PL São Paulo, é deputado federal, está em visita aqui na região do Vale do Paraíba. Acompanhei aí pela rede social toda a movimentação na cidade de Campos do Jordão ontem, lançando pré-candidatura do partido lá em Campos do Jordão. E hoje o motivo principal, não, deputado, é a inauguração da Casa da Direita de Taubaté, entre outros contatos políticos aqui em Taubaté e na região. Seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigado, Pedro. Satisfação retornar aqui à região, né? Sempre se colocando à disposição para fazer aquela aproximação de Brasília, dar uma transparência no nosso mandato. Ontem foi muito bacana, muito legal, casa cheia para o lançamento da tem que falar pré, né? Senão a multa é violenta para cima da gente. Né? Da pré-candidatura da Maria Joaquina, né? Uma pessoa que demonstrou ali bastante prestígio. Além de mim, tinham várias outras autoridades, o deputado estadual Paulo Mansur, amigo meu, né? Foi inclusive, continua com o seu programa de telecomunicação. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Deputado André do Prado, o presidente do maior partido da América Latina, Valdemar da Costa Neto, dentre outras pessoas ali, prefeito de Indaiatuba, de Lagoinha, outros pré-candidatos que certamente terão êxito esse ano. Então a prefeita Maria Joaquina, ela demonstrou ali que ela tem um trabalho social muito forte, né? No seu próprio discurso ela ressaltou a sua humildade, há décadas mora no mesmo endereço, muito querida na cidade, presença da família dela também, né? Então eu fiquei muito feliz, muito contente ontem com o nível do evento que a gente participou em Campos do Jordão. Muito bom, né? E você falava sobre pré-candidatura. Houve um momento ontem que o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, o coloca como pré-candidato ao Senado. Isso é um furo. Eu já peguei esse vídeo e já mandei pro meu pai. Não, mas brincadeira. Como é que foi? Você sabia? Havia um contato político com ele, um pedido, ou foi assim uma surpresa? Não, foi surpresa, né? Eu nunca tinha falado com o presidente do partido, né, com o Valdemar, sobre essa possibilidade. É claro, ela já ventila, né, quando a gente fala de eleição em 2024. Todo político fala que o 24 é preparação para 2026. Eu fico feliz que realmente tem circulado de maneira positiva o meu nome para o Senado. A gente só tem que tomar receio porque a legislação eleitoral ela é muito rígida. Né? No Brasil, eu digo até que existe uma certa hipocrisia legal. Se você for para os Estados Unidos a campanha é o tempo inteiro, você pode fazer arrecadação, a iniciativa privada pode fazer as doações dela, e aqui no Brasil a gente não pode falar, tem que falar pré-candidatura ou tomar algumas outras precauções, mas enfim, é a lei. Né? Se quiser, então nós é que temos que mudar lá em Brasília. E eu recebi com muita satisfação, né? Porque senador em São Paulo existem apenas 3, né? São 3 por estado. Já deputados federais são algumas dezenas, são 70. Então a gente sabe que vamos dizer assim, um nível acima. Uhum. E todo mundo que é cotado para o Senado é porque, se for pensar a longo prazo mais lá na frente, pode encarar uma disputa para o Executivo. E então a gente está aí muito feliz vendo que o nosso mandato está em uma ascendente. Eu finalizo lembrando aqui que, em que pese o presidente Bolsonaro não ter sido reeleito em 2022, eu não vou entrar aqui no mérito, pelo menos por agora, né, das eleições, do que foram as eleições de 2022, que foi uma corrida de natação com um braço amarrado para trás, mas eu lembro que antes de 2018, o Bolsonaro, que estava no PSL, era um partido de 3 deputados federais. Quando veio a onda Bolsonaro, em 2018, ele foi eleito presidente, passamos a ser 52. E hoje em dia nós somos 99. Então eu vejo uma guinada à direita, sim, tá? Em que pese às vezes o Congresso não se comportar dessa maneira, porque tem muitos deputados que são de centro, muitos que preferem, né, conversar e barganhar alguma coisa com o governo federal, mas ainda assim eu vejo que a direita está no momento de ascensão. Prova disso é que eu estou aqui, né, junto com alguns amigos. Do lado aqui está a Renata Cobra, também próxima de nós, que vai se candidatar, pré-candidatura, né, à vereança local. E a gente está aqui para inaugurar a Casa da Direita. Né? A gente vem aqui prestar satisfação, falar, por exemplo, do anseio popular do retorno da Escola Cívico-Militar em Taubaté, que, graças a Deus, os deputados estaduais fizeram excelente trabalho e o governador Tarcísio sancionou. E ano que vem, Deus quiser, a gente está trabalhando para que retorne a Escola Cívico-Militar em Taubaté. E todas essas pautas que são caras a nós. Então eu acho que a gente continua no momento de ascensão e a nossa base eleitoral vai crescer esse ano. A política ela é vista sempre hoje com outro olho no amanhã, no futuro, né, deputado? Não tem como ser diferente, né?
O passado você tira lições de tudo que acontece na vida. Mas a política é hoje e amanhã. E essa informação de pré-candidatura move também uma imaginação futura de tudo aquilo. Você já falou sobre o assunto, né? Lembramos que na casa, a nível federal, no Senado, está o seu irmão, não é isso? E nós temos uma candidatura presidencial também aí daqui a 2 anos e meio, né? Podemos assim colocar, 2 anos e meio, né? São pedras que já estão se movendo a esta eleição de daqui 2 anos e meio? Olha, eu vejo com certeza, a todo momento, né, essas peças elas estão se movendo. Mas eu, por hora, né, com relação especificamente à corrida presidencial, eu prefiro esperar, porque eu acredito que vai ocorrer a reversão da inelegibilidade do Jair Bolsonaro dentro do Tribunal Superior Eleitoral. As peças estão se movendo, uma delas, por exemplo, é a nova configuração, a nova formação deste Tribunal Superior Eleitoral, que contará com a presidência do Cássio Nunes em 2026, com a presença do André Mendonça. Isso não significa dizer que será um tribunal enviesado a favor de Bolsonaro, mas sim de que será um tribunal muito mais balanceado. Não vai ser um tribunal que durante a eleição vai me obrigar a deletar os meus posts, onde eu vinculo Lula a Nicolás Maduro, ou que eu falo, né, das suas pretensões com relação ao aborto. Tudo aquilo que a gente está vendo agora. A gente teve que deletar posts sobre penas de multas violentas, né, em tempo recorde. Vale lembrar aqui, o Marco Civil da Internet, a lei a qual todos os juízes ao menos deveriam estar atrelados, fala que o prazo limite seria de 48 horas que teria que se dar, né, a uma plataforma ou a um usuário para ele conseguir deletar um post ou até mesmo ser bloqueado. O Alexandre de Moraes simplesmente reduziu esse prazo legal de 48 horas para 2 horas. Então foram vários atropelos da lei que ocorreram em 2018. Eu não vou nem entrar aqui em derrubada de perfil de Luciano Hang, invasão de grupo de WhatsApp privado de empresários e por aí afora, né? Aquele vídeo do Nicolas fazendo L que ele teve que deletar. O Bolsonaro não pôde nem fazer transmissões ao vivo de dentro da sua casa. Foi o único candidato à reeleição a presidente que não pôde usar as suas imagens em discursos internacionais na ONU ou na Embaixada da Inglaterra. Um total absurdo, um descalabro. Nenhum juiz de respeito, nenhum jurista de respeito defende o que ocorreu na eleição brasileira em 2022. Então, com uma nova configuração do TSE, né, com esses 3 ministros do STF que comporão o TSE em 2026, nós teremos um julgamento muito mais balanceado e eu quero crer que sim, né, a elegibilidade de Jair Bolsonaro ela poderá e deverá ser revertida. Se, por acaso, este momento não chegar, eu estarei ao lado de quem o Jair Bolsonaro indicar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre TBT, como nós colocamos aqui no jornal, a nossa Taubaté. Ah, tá. Hoje é sexta-feira. Vamos TBT falar. O pessoal bota na rede social quando é quinta-feira. Vamos falar sobre Taubaté, porque hoje tem inauguração da Casa da Direita em Taubaté, logo mais às 10 horas da manhã. Qual a importância que você vê, deputado? Desculpa a intimidade. Né? Não, fica à vontade, pode chamar de você, tem problema não. E como é que você coloca esse sentido da Casa da Direita de Taubaté? Qual é a importância, né, dessa ideia de centralizar a política de uma ideologia num local aqui de Taubaté? É importante porque quando você conhece aqueles que pensam igual a você, né, boas ideias nascem, bons projetos nascem, você reduz o ruído. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se eu não conheço outra pessoa e a gente está ali na internet, numa rede social como a X, por exemplo, por acaso pode ocorrer um erro de comunicação e a gente trocar farpas. Quando a gente toma café junto, quando um aperta a mão do outro, olha no olho, se conhecem, essa chance ela é reduzida para praticamente zero. E esse daí é um dos problemas que nós da direita nós temos, né? A esquerda, a primeira organização da esquerda presente no Brasil foi em 1922, com a vinda do Partido Comunista Brasileiro, né, para Niterói, lá no Rio de Janeiro, né, na onda do leninismo naquela época. Então, se você olhar para o passado, a esquerda ela tem 100 anos de organização. Ela já passou por vários períodos, vários momentos, e eles nunca desistem, né? Sempre aprendem com os erros dele, tentam se camuflar para enganar a sociedade de uma nova maneira,
Atualmente a estratégia deles é essa política da ditadura das minorias, o politicamente correto. No passado, né, era a questão lá da união dos operários, jogando rico contra pobre, trabalhador contra empregador. Então eles são muito perspicazes. Nós da direita, recentemente, vamos usar a palavra da moda, que a gente saiu do armário. Praticamente ali, antes de 2013, ninguém se falava de direita. Depois de 2013 veio grande manifestação de rua. Em 2016, o impeachment da Dilma, né, sem quebrar nenhuma janela. E em 2018, a eleição de um presidente que não gastou nem $1 milhão na sua campanha, né, Jair Bolsonaro. Só que a gente ainda enfrenta alguns problemas, né? Essas rusgas, esses atritos públicos, a dificuldade de trabalhar uma política partidária. Isso tudo é uma questão de amadurecimento. Então, quando você tem uma casa da direita, não é que para você ser direita você vai ter que ser um frequentador dessa casa. Pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Isso vai até contra as bases do conservadorismo. Mas ali é um local para você conhecer o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que eu não moro aqui na região, né? O deputado federal ele nem sempre está passando por Taubaté. Agora eu tenho um local para vir aqui para tomar um café, para me reunir com as pessoas que pensam semelhante, para receber demanda, para saber se em Brasília a minha emenda lá que eu botei proibindo o uso de dinheiro público para aborto, invasão de terra e mudança de sexo de criança, para saber se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado. Então, para isso tudo é que serve, né, essa casa da direita. Para a gente ter organização, para nós termos amadurecimentos e assim a gente entrar melhor preparado nesse campo de batalha político. O PL se tornou o maior partido do Brasil, né? E todo mundo quer o PL. E não cabe todo mundo. Da América Latina. E não cabe todo mundo no partido, podemos dizer, né? Em matéria de candidaturas. Né? Essa Casa da Direita de Taubaté, ela acolhe todos os partidos da direita ou ela é do PL? Não, acho que ela acolhe todo mundo, Tem gente boa fora do PL também, tá? Não vamos ser hipócritas. É claro que eu vou querer quanto mais gente dentro do PL é melhor. Porque quanto mais deputado eu tiver no PL, eu vou ter mais tempo de liderança do Congresso. Eu vou conseguir presidir mais comissões, CCJ, Comissão de Segurança Pública. Eu vou poder adiantar os projetos de lei que vocês pedem pra gente, como, por exemplo, o fim das saidinhas, piorar a progressão de regime de preso. Então, quanto mais político dentro do meu partido, mais poder eu tenho de ação lá em Brasília. Agora, isso não significa dizer que só tem gente boa dentro do PL. Vários outros partidos, né? Tem pessoas que eu me dou bem na União, Partido Progressista, diversos, PRTB. O ex-prefeito Taubaté é do Republicanos. Sim, tem gente boa dentro do Republicanos. Eu só faço, né, o sinal da cruz quando passa alguém do PT e do PSOL. Aí realmente fica complicado porque eles lutam exatamente pelo oposto de nós. Quando a gente tem a dificuldade e demora tanto para a gente aprovar o fim das saidinhas, por exemplo, é porque do outro lado tem vários políticos fazendo lobby dos presos. Deputado, e o PSD, ele é acolhido também ou não? Parece que o seu pai não vê com bons olhos o relacionamento com o partido. Né? Meu pai ele teve um problema, um conflito com o presidente do PSD, né, o Kassab, principalmente por conta da CPI da Covid. Né? O presidente do PSD, o Kassab, ele tem uma postura que é muito difícil da população entender, que ele tenta ser base do governo Tarcísio, que é uma pessoa próxima de Bolsonaro aqui em São Paulo, mas também tem ministérios junto ao Lula. Então ele passa aquela imagem de muito fisiológico, um partido sem ideologia, que vai prezar principalmente por ter uma fatia do bolo orçamentário e a partir dali fazer a sua política. Enquanto que nós, por outro lado, nós somos aquilo que a grande imprensa gosta de chamar de ideológicos. Nós temos os princípios. Quando a gente fala Deus, pátria, família e liberdade, eu estou falando Deus, eu estou falando que eu sou contra o aborto. Eu estou falando em liberdade, eu estou falando que eu sou contra a censura. Já alguém de um partido fisiológico, ele vai votar a favor ou contra um projeto relativo à censura, como o PL 2630, como o PL 8889, que a gente apelidou de Globo Lixo. Ele vai votar esse projeto de acordo com a fatia do orçamento que ele receber. Então, se ele receber uma emenda PIX, vamos chutar aqui, de 5 milhões de reais, ele vai pensar, poxa, 5 milhões de reais eu consigo reformar a escola, eu consigo abrir um restaurante popular, eu consigo fazer uma pontezinha ali no interior, e isso vai me gerar votos. Assim pensa um político fisiológico. Já eu não. Eu vou entender como, né, ultrajante alguém me oferecer 5 milhões para eu votar para permitir a censura do internauta. Então, essa é uma diferença. E eu vejo que cada vez mais a sociedade, depois do presidente Bolsonaro, está entendendo como é que essa banda toca.
como é que é esse jogo de poder em Brasília. E cada vez mais tem entendido que o nosso lado aqui da direita, né, dos, vamos chamar assim, ideológicos, é o que ele espera da política, e não os fisiológicos. Desculpa insistir a pergunta, mas eu acho interessante. Você quer me ver aqui no ringue aqui com o Kassab? Não, eu acho que é tirar uma dúvida que reina. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que reina essa dúvida. A pré-candidatura do ex-prefeito de Taubaté tem um pré-apoio, ou apoio, porque é um fechamento ali de partidos e tal, com o PSD. E esse partido em Taubaté tem pessoas muito conhecidas em Taubaté, né, que estão aliadas a essa pré-candidatura. Quem é que vai mudar em Taubaté? O PSD de Taubaté, os republicanos, quanto a esse apoio, ou o posicionamento do seu pai, que pede para que não haja um acordo entre os partidos? Olha, o Jair Bolsonaro está em Brasília, né? Aqui em São Paulo são 645 municípios. Em Minas Gerais são mais 800. Né? O Brasil inteiro são mais de 5 mil municípios. É difícil dele tomar pá e ficar ciente de como é que funciona a política local em cada um deles. Então o Bolsonaro ele dá as linhas gerais. Né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa, né, o Rebelato, que eu considero amigo meu, virá certamente, Deus quiser, confirmando a sua pré-candidatura a prefeito de Catanduva, virá pelo PSD. Eu fico numa saia justa. Mas eu acredito que acima do partido estão as pessoas. Eu prefiro um indivíduo que eu conheça, que é um produtor de cana, que é um empresário, que é um cara que tem um clube de tiro, que é armamentista, né? Que tem a sua família bem estruturada. Eu prefiro uma pessoa dessa, independentemente do partido dela, do que um outro que porventura possa até estar no partido, vamos dizer assim, à direita, mas que não sigam esses princípios à risca. Então, o Bolsonaro ele dá as linhas gerais, né? Como vai ficar a situação de Taubaté especificamente, não sei. Né? Me apoia aqui no meu assessor, o Roma, que roda muito São Paulo por mim. Mas é mais ou menos por aí. Né? Eu acho que tem gente boa em todos os partidos. Vamos ver como é que vai ficar a situação específica aqui de Taubaté. Mas a minha inclinação é sempre, né? Sempre que possível, estar aí junto com o PL. Muito bem. Partindo da política local, PL aqui em Taubaté, por que da escolha do PL em Taubaté de um nome que não é tão popular quanto a outros dentro da política local? Né? A Márcia, que é a pré-candidata do partido aqui na cidade de Taubaté, ela é colocada sempre com uma pergunta, né? Mas quem é Márcia? Porque ela não tem ainda essa popularidade. Vamos dizer que todo mundo que está aqui nos estúdios e é de Taubaté conhece a Márcia. Mas a rua, a periferia, os bairros, sempre tem esse questionamento. Por que o PL escolheu alguém que não é tão, podemos dizer, forte perto de outros pré-candidatos aqui da cidade de Taubaté? Porque ela sobre construir dentro do partido, sobre fazer a política interna para viabilizar a sua candidatura. E se ela não é conhecida, vamos correr atrás. O Jair Bolsonaro, em 2018, teve um desafio muito maior, né, que foi um desafio de se tornar conhecido nacionalmente, e teve êxito. Então, perto do desafio do Bolsonaro, acho que a Márcia tem um desafio menor. E a gente está aqui para apoiá-la. Né? Não só eu, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. A gente tem um partido grande, graças a Deus, tem tempo de televisão. Temos recursos para correr atrás disso daí. É para isso que serve a campanha eleitoral, para tornar a pessoa conhecida, suas propostas conhecidas e correr atrás. Né? Agora, se ela foi escolhida, é certamente porque ela tem um mérito próprio. Né? O presidente Valdemar, que até onde eu sei, né, foi quem está o principal que está apadrinhando principalmente. É verdade, dela, é verdade. Ele conseguiu ver o mérito nela. Ele é uma pessoa experiente na política, mais do que eu. E entende que ela tem chances reais. Então a gente está aqui para apoiar a Márcia, né? Nós vamos ter um evento daqui a pouco também, mais o lançamento de uma pré-candidatura. E se ela não é conhecida, vamos gastar a sola de sapato. A família virá para esse apoio, a Michele, o seu pai estarão em Taubaté, porque agora já começa aqui dizendo hoje que não. São 5... já começou aqui em Taubaté que serão 5 agendas, que a Michele virá 3 vezes a Taubaté. Que né? Isso aí, ó, tem que E o seu pai 2 vezes, já tem até agenda pronta aqui. Eu não sei até que ponto isso corresponde. Você tem alguma informação sobre isso? Olha, a agenda do meu pai é uma loucura. Às vezes, eu vou te falar, às vezes ele vem a São Paulo, nem eu me dou conta, ou fico sabendo em cima da hora, ele me manda o zap, eu não vi o zap, eu fico sabendo pelo Instagram, enfim. A agenda dele é uma loucura.
né? A da Michele também está bem semelhante. Se falam em vir 5 vezes, eu acredito que algumas vezes eles virão, né? Como, olha só, né? Olha a importância de você ter um apadrinhamento e saber fazer a política interna partidária como a Márcia fez. Como a Márcia soube, né, cativar o Valdemar, certamente o Valdemar vai buscar trazer a força total do PL para cá. É a Michele, que tem, feito um trabalho excepcional com relação às candidaturas femininas, as pré-candidaturas femininas, e também o Jair Bolsonaro. Eu acredito que, muito provavelmente, o Bolsonaro estará em algum momento, antes da eleição, aqui em Taubaté, para dar esse apoio para a Márcia. Até porque, né, onde o Bolsonaro passa, os pré-candidatos que ele apoia, né, segundo dizem as pesquisas internas ali, o Valdemar e outros políticos experientes, falam que a possibilidade de aumentar 20% a 30% nas intenções de votos daquele candidato. Aqui em São Paulo, que tem, né, o ministro da Infraestrutura do Bolsonaro foi eleito, o Tarcísio, com praticamente o mesmo voto que Bolsonaro. Bolsonaro teve um pouquinho mais votos do que o Tarcísio, mas foi praticamente a mesma votação, Tarcísio e Bolsonaro aqui em São Paulo. Nós somos os grandes vencedores, né? Talvez não na capital, mas eu te garanto que no interior o nosso prestígio ele é muito alto. Até porque os nossos eleitores estão na rua, né? Os eleitores do PT só estão nas urnas eletrônicas. São cidades aqui do Vale do Paraíba que o PL tem algumas questões também ainda a resolver, né? Como São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que pode receber interferência, né, do seu pai sobre questões políticas da cidade. O PL acertou já com o Cury, não? Aceitou, mas tem lá o PSD também. Então vamos atropelar o PSD. Com todo respeito aos colegas do PSD, que eu tenho bons deputados lá no Congresso, lá que eu me dou bem com eles. Tá certo. E a mesma coisa acontece em Pina também, não é isso, Renata? Pina também tem o mesmo problema, né? Mas olha só, como é que é interessante, né? Muitas das vezes, quando a gente vai fazendo essa política perto da eleição, política partidária, etc., os partidos se conversam, né? Tem muito jogo de bastidor. Às vezes tenta-se uma composição. Gente, não tem problema nenhum, vamos para a urna. Quem tiver mais voto ganha. Se a gente perder, paciência. Olha para o passado, como o senhor bem lembrou, né? Olha para o passado, aprende com os erros, tenta melhorar para a próxima e vamos embora. É por aí. Deputado, eu quero agradecer. Nós teríamos papo aqui para um podcast de 2, 3, 4 horas. E é um desejo Isso até. É um convite? É um convite. É um convite. Eu tenho um podcast aqui na 99. Aí, ó. Aquele senhorzinho careca ali com a barriga um pouquinho avantajada. O Roma. É o Roma. Tá, o Roma, vamos agendar, viu, Roma? Vamos agendar aqui, porque é um programa legal, que fala de política, só política, né? 2 horas de bate-papo de política e tudo mais, sem intervalo comercial, porque é totalmente livre. Então, um bate-papo interessante. Que dão uns cortes polêmicos às vezes. E essa é a... Gera processo, gera briga na rede social, a gente adora. Essa é a ideia, viu? Obrigado. Mas eu quero agradecer e agradecer a sua atenção. Eu não quero ser o causador, né, de travar a sua agenda aqui na cidade de Taubaté. Nada. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. A Renata tá ali, ó, já tá falando, já vai fazer o recorte, jogar na rede social, deu puxando o saco dela aqui, ó. Aí, tá vendo? A Renata, que é nossa... Ocimar também, nosso camarada tá sempre com a gente. A Renata, que é nossa comentarista aqui, inclusive, quase, no Jornal né, da que me bota na cadeia. Sacimar, pessoal, depois tu me garante aí, pô. Obrigado. Eduardo Bolsonaro, obrigado, um abraço, viu? Muito obrigado pela presença aqui na cidade.